Então, eu iniciei a gravação aqui, tá? Eu estou gravando em OBS e depois eu compartilho com vocês dentro do ambiente do Moodle a aula de hoje, né? A conversa, na verdade. Na verdade, nós estamos entrando na terceira semana, né, da disciplina Política de Saúde. Vocês se deram conta que essas 2 primeiras semanas a gente teve uma preocupação importante de trabalhar, né, especialmente conceitos fundamentais da área de política para que vocês se tornem mais sábios e menos sabidos, que é a compreensão desse lugar da política como ação ou missão do Estado frente a necessidades e problemas de saúde da população, que atende a determinada pressão de grupos, né, que vai se refletir na organização desses serviços relacionados àqueles 5 componentes de um sistema de saúde, não é? Então, na verdade, a ideia que a gente pensou ao construir a disciplina era que vocês pudessem olhar para o lugar de cada um, né, dentro dessa rede, dentro do sistema de saúde, assumindo ou não posições de poder dentro dessas organizações e ver essa questão do processo histórico, como ele se desenvolve, tá? Então, eu queria um pouco escutar de vocês como foi essas 2 primeiras semanas, para que a gente possa avançar nas 2 outras semanas que nós fizemos um esforço também, e eu vou também pensar nisso com vocês hoje, se é possível, essa aula já está pronta, né? Que é incorporar a questão da saúde bucal dentro da própria disciplina de política de saúde. Na primeira versão do curso, no primeiro grupo, a gente não trouxe saúde bucal já na disciplina de política, mas eu considerei importante, né, trazer, que é um momento importante para nós, os elementos da política que tem a ver até com o exercício final, a atividade, a tarefa que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Querem colocar alguma questão, algum comentário, alguma questão que chamou a atenção do grupo, alguma dificuldade, né? Assim, acho que é um momento rico de vocês também se colocarem, tá certo? Inclusive os tutores, tá? E Janine, né? Lilian também, André. E Liz, Feira de Santana. Oi, Liz, tudo bem? Odara. Odara. Isso, aí Lilian tá entrando. Fica todo mundo tímido. Querem comentar alguma coisa do como foi essas 2 primeiras semanas? Eu cheguei a entrar no fórum, fiz alguns comentários em alguns, né? Observei que vocês estão muito atentos assim a trazer os conceitos dentro das perguntas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Olá. Oi, Kiara? Oi, eu queria comentar que a atividade passada fez com que eu fosse até a minha secretaria de saúde, conversasse com a gestora atual, pedisse para ela o plano de saúde, e foi muito impactante ter o plano em mão, ver quais são os problemas da minha cidade, assim, no sentido de gestão, plano, pactuação. Eu nunca tinha pensado nesse tipo de atividade e foi uma coisa bem interessante eu sair da zona de conforto. Muito bom, Kiara. Kiara trouxe um elemento interessante. Richardson também está pedindo a palavra, né? O plano de saúde como uma carta de intenção do Estado, né? Que a gente vai ter uma disciplina só de planejamento, viu, Kiara? Mas, assim, ela é uma expressão formalizada de uma resposta social do Estado frente aos problemas de saúde ali identificados, tá bom? Muito bom. Então, é isso. É a expressão formalizada do Estado como ação, né? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro e depois que eu vi a apresentação, já tinha visto a apresentação do professor Jair Nilson anteriormente, em outra oportunidade, e a gente passou até ali aquele artigo dele que ele fala sobre o planejamento estratégico situacional e o político cycle, policy cycle, né? Política circular, né? E aqui no Rio a gente passou uma gestão agora, a última gestão de 4 anos, que ela traduz muito essa coisa da expansão e retrocesso. A gente passou um desgoverno aqui, que houve, eu não sei se você teve
acesso às informações, Sônia, mas a gente passou aí um retrocesso na atenção primária aqui, com desmantelamento de equipes, com precarização dos serviços. Foi bem intenso aí os últimos 4 anos aí, de gestão de 2017 a 2022, bem no pico da pandemia, de 2021, bem dizer, e foi muito ruim, com desabastecimento, com redução das equipes. A gente teve uma forte expansão no Rio de Janeiro, a partir daquele programa Carioca Rindo à Toa. A gente teve uma evolução muito grande de cobertura assistencial da atenção primária aqui, mas devido até, tínhamos um plano, como a colega colocou, um plano municipal de saúde aqui bem estruturado, mas mesmo embasado nesse plano plurianual ali, né, que tem de planejamento de saúde, não foi estabelecido, foi desvio de recursos, toda essa coisa que a gente sabe de gestão. Quando você coloca gestores que não têm experiência, não têm governabilidade, a gente entra dentro daquele triângulo de matos ali do PES, que é a governabilidade, você começa a ter um impacto muito grande na atenção primária, que é a base de tudo. Ela que é a coordenadora da nossa RAS, né? Ela que faz tudo funcionar, e nessa nossa rede polihierarquizada ali. E a gente sofreu muito, mas muito mesmo. Graças a Deus, agora com essa gestão, que foi a responsável pela expansão inicial, a gente começou a ter uma retomada com a questão da vacina, com a questão até mesmo de recolocação de novas equipes, trazer de novo aquela cobertura. Nossa cobertura estava em torno de quase 70% aqui no território. Não é uma cobertura ideal, mas é uma cobertura muito boa, perto de outras capitais. Richardson, deixa eu comentar uma coisa interessante. Oi. Você traz pode aí comentar. uma outra questão da área de política crucial, né? A política como expressão das correlações de força ideológicas e políticas dentro do Estado. Então, você está falando da ideia de uma teoria do conflito, ou seja, de que tudo são espaços de luta. Sim. Não se iludam, todos são espaços de disputa Sigilo, pelo exatamente. poder. Inclusive, há um conceito que eu não trouxe naquela aula teórica, que foi a primeira que eu vou retomar hoje, que é a questão do poder, né? Richardson já trouxe a questão do triângulo de governo de Matos, que é uma expressão muito importante para que a gente incorpore isso no cotidiano do nosso olhar sobre a gestão, que é a ideia de que toda gestão ela tem uma triangulação entre a capacidade do governo, que é a destreza dos dirigentes, a sua capacitação técnica, a habilidade da condução do processo, que é a capacidade do governo, um lado por outro lado, o projeto de governo que Ô, Prof, peça para alguém fechar aí, porque eu estou ouvindo som de alguma coisa tocando atrás, de uma televisão, não estou conseguindo entender. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui para eu fechar aqui, os 76 pessoas aqui, ver se às vezes eu fecho. Então, por favor, gente, deixar os microfones fechados, só abrir quando quiserem comentar. Tá todo mundo fechado agora, tá? Então, o Richardson trouxe uma análise da história, né, da história da atenção primária no Rio de Janeiro, e nos fez alguns relatos, né, de um momento de governo em que houve um recuo, né, um retrocesso no avanço da atenção primária na cidade do Rio de Janeiro, né? Quando ele traz esse elemento, então a gente tem que incorporar uma teoria da política, que é a ideia dos espaços de luta, né, como um conceito-chave, onde se dá a correlação de forças de grupos que expressam ideologicamente pontos de vista distintos sobre a melhor organização daquela sociedade para enfrentamento daquele problema. E, por outro lado, dentro daqueles que assumem o governo e ocupam o Estado, né? Então, portanto, existe um período de governo em que os dominantes naquele momento histórico ocupam o Estado como expressão, não é? Da mais perigosa, como expressão do que... Ainda não. Eu tô em aula ainda. Você vai embora? Não, tô em aula aqui. Depois você Dá vai um beijo embora? pro pessoal aqui, venha. Aqui é Pedro Miguel, ó. Tchau. E eu tô falando pra minha mãe, se ela vai embora depois... Tá bom. Tá, tchau, beijo. Então, vamos lá. Só fechando isso. Então, nós temos essa ideia do triângulo, da capacidade, destreza da equipe dirigente, etc. A gente tem, por outro lado, o projeto, se é um projeto de manutenção,
de crescimento ou de transformação do Estado. E o terceiro é a governabilidade, que Richardson comentou, que é a relação das variáveis que eu controlo em relação àquelas que eu não controlo, certo? Então, um bom governo, uma boa equipe de governo, tá? E vocês podem se colocar nesse lugar, alguns de vocês vão assumir coordenações, né, da atenção primária, que vocês têm que sempre observar o triângulo de governo, porque ele vai definir em que medida a gente vai sair do ponto inicial, que é o que eu sou hoje, para o que eu quero chegar, né? Então, isso que a gente vai discutir muito em planejamento. Então, esse olhar, inclusive você que vai desenvolver um programa de saúde na escola, tem esse olhar sobre o triângulo de governo também, né? Qual é a capacidade de governo dessa escola, da direção da escola? Qual é a governabilidade que essa direção tem sobre esse conjunto dessa escola? E qual é o projeto, né? O que acontece geralmente? Quando os projetos são projetos de legitimação apenas, ou de manutenção em processos de sociedades democráticas, esses momentos de estagnação, eles não são positivos. Então, a mudança é sempre necessária. Portanto, quase sempre vai ter alternância de poder de forma bastante... Quer dizer, você vai ter alternâncias entre diferentes pontos de vista, né? Vou passar a palavra para Richardson e quem quiser controlar aí, vou abrir a fila, tá? E vocês vão... Pronto. Eu vou só complementar aqui, professora, em relação até à questão que a senhora bem pontuou. Inclusive, a gente tem a retomada de uma coisa que eu acho que é uma ferramenta ideal, acredito que muitos municípios têm, que é a participação popular. A gente retomou aqui os nossos conselhos locais de saúde nos territórios, em que a gente consegue produzir saúde junto da população, que eu acho que é a parcela mais importante no processo e que foi tolhida do poder de voz. E assim, eles têm que entender que a participação deles é que vai gerar a construção. Até o professor Jair Nilson, ele coloca isso, que a construção do próprio SUS, ele em seu todo, ele foi devido à participação popular. Se não tivesse uma forte participação popular, a gente não sairia o SUS do papel. Então, até a nossa política mesmo de saúde bucal, ela saiu com a participação popular. É óbvio que tem outros órgãos, sindicatos, alguns partidos políticos, algumas lideranças, mas se não tiver uma forte e incisiva participação social, nada se move em se falando de saúde. E no contexto total de saúde, determinantes sociais de saúde, que a gente vai pegar... Eu moro numa área aqui, e também trabalho numa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem uma comunidade, Rio das Pedras, que é uma comunidade de cunho nordestino. A gente tem aqui todos aqueles programas estruturais, moradias com pouca ventilação, esgotamento a céu aberto, todas as mazelas de uma comunidade teria. E se não houver participação popular, não acontece nada. Às vezes a gente está no nosso conselho local trabalhando, tem muitos usuários que vêm e falam assim, porque político só aparece de 4 em 4 anos. E não é para acontecer isso. É para a gente estar efetivamente tentando modificar aquilo que causa doença. E não só intervir na doença. Não adianta eu tratar uma diarreia se eu tenho uma bola negra na frente da porta do usuário. Isso. Então a gente tem que modificar isso. Então é para além do nosso pensamento enquanto profissionais de saúde bucal, a gente, como você até bem colocou, o planejamento de uma escola, governabilidade, como é que a gente pode atingir os alunos? Será que a gente só vai falar de saúde bucal? Será que a gente vai falar também de arbovirose, de outros agravos que tem negligenciados ali no território? Isso, excelente. A gente vai discutir também muito essa questão do conceito ampliado de saúde e do olhar sobre os determinantes sociais, né? Kiara também pediu a palavra. Kiara? Aproveitei. Obrigada, professora. Eu queria aproveitar a palavra do nosso colega para relembrar que esse ano a gente tem Conferência Nacional de Saúde, né? A 17ª Conferência Nacional de Saúde. Sem a 8ª conferência, a gente não estaria nem aqui discutindo o SUS como ele é. E esse ano, a cada 4 anos, a gente tem essa conferência e é a oportunidade dessa participação popular, que o Richardson falou, ser de vias de fato, ser uma coisa efetiva. Eu queria só relembrar isso. Isso. Vão ter a eleição dos delegados agora, né, para a 17ª, inclusive. Aqueles que estejam interessados, né, dentro das suas representações, poderem se candidatar para ir para Brasília, né, que vai ser em julho, né, a conferência 17ª. Bom, gente, então é isso. Eu acho que esse conceito que eu trouxe é importante, que eu retomei aqui, né, do triângulo de governo de Matos, e a questão também do Estado. Lembra como foi o Estado, um dos conceitos mais difíceis, né? Esse objeto quase impensável, como diz Pierre Bourdieu, que o Estado está tão embrincado em nós
que a gente não se dá conta o quanto ele interfere no nosso olhar sobre o mundo, não é? O calendário escolar, o nosso título de dentista é um título do Estado. O mesmo título de dentista no Brasil não tem o mesmo sentido que um título de dentista na Argentina. As disciplinas foram outras, não é? O olhar sobre alguns conteúdos. Então, foi uma construção local sobre olhar sobre esse profissional. Então, reconhecer o próprio diploma como também uma outorga do Estado. Então, reconhecer que o Estado ele produz esses monopólios em torno de profissões como é, por exemplo, a saúde bucal, né? Quer dizer, que é crime alguém que não tenha o diploma de dentista exercer o cargo de dentista ou exercer práticas odontológicas. Então, tudo isso está em torno da disputa sobre o que é o Estado e quem ocupa esse lugar. Então, o Estado como que? Aquele que tem o monopólio da chamada violência física e simbólica, não é? O que seria esse monopólio da violência física e simbólica? Apenas ele diz quem pode ser dentista, não é? E nós, como agentes do Estado, quer dizer, isso vai se expressar em 4 grandes instituições do Estado. A igreja, de vários tipos, né? A escola, a família. Então, a família também é um lugar de reprodução de categorias do Estado. A escola, fortemente em função da ideia de um Estado laico, em que toda a questão das datas comemorativas, Dia do Índio, Dia da Independência, Dia da Bandeira, enfim, tudo isso que celebra, né, aquilo que é o próprio Estado brasileiro, como seria também o Estado argentino, o Estado americano, o Estado francês. Então, esse lugar também da escola é muito importante, certo? E o outro elemento que pode ser os elementos vinculados ao direito, né? O direito produz o discurso do Estado, né? O direito, com suas várias vertentes, ele vai produzir o discurso do Estado. A gente vai, então, negar esses 4 grandes elementos da produção do discurso do Estado? Não, mas reconhecer como ele se produz. Então, portanto, quando a gente recebe uma portaria do Ministério, como o Previne Brasil, não é? Que expressa naquele documento, ou a própria, então, se a gente for discutir a história da saúde bucal no SUS, o que foi a portaria publicada por uma gestão FHC no final dos anos 2000, com a inclusão da saúde bucal, da equipe de saúde bucal dentro de saúde da família, que se deu no período em que José Serra era ministro, e é uma portaria que definiu a relação de uma equipe de saúde bucal para cada 2 equipes de saúde da família. Como é que se deu, então, portanto, aquela produção de um ato do Estado, feito quase mágica, quase uma ideia de uma alquimia do Estado para essa relação. Então, isso, quer dizer, vocês terem esse olhar crítico das próprias portarias produzidas pelos agentes do Estado. O Estado não como sujeito, mas ele é ação dos seus agentes e daqueles que ocuparam o poder, não é? Dos vários tipos dentro da estrutura do Estado, certo? Então, reconhecer que, portanto, muitos de vocês aqui já ocuparam um lugar de coordenação, ou poderão ocupar esse lugar. E ter uma clareza, eu diria, quase um olhar assim, consciente do seu lugar como agente do Estado e produzir ações políticas concretas em torno dessa posição. Não se colocar num lugar de passividade em torno desse lugar, né? Daquele que vai produzir a política, que vai definir portarias, quer dizer, fazer uma leitura crítica das portarias. Então, todo mundo, o Previne Brasil, então agora temos que fazer cobertura absoluta de toda a cobertura de consulta odontológica, todas as gestantes do território. E se abandona todo o resto, né? Mas olha que olhar que a gente tem. Veja, então, relação o quê? De dominantes e dominados. Quem ocupa o Estado? Então, outro conceito. Então, o Estado é o lugar em que os dominantes de todos os campos ocupam o poder, que é o conceito bem clássico de Bourdieu. Então, os dominantes de todos os campos, o campo econômico, o campo político, o campo médico, o campo odontológico, ocupam o lugar do Estado. E ao ocupar o Estado, eles vão ter poder político e poder administrativo para a coerção em torno de leis. Então, a portaria tal que define o Previne Brasil, que instituiu a DAPS, que é a nova, né, a chamada, que é toda a discussão atual em torno da agência de atenção primária, tá certo? No caso do Rio de Janeiro, que Richardson lembrou bem, quando se definiu, quer dizer, que é uma discussão do poder ocupado, o poder administrativo, o poder político, em que se faça a terceirização da APS para o setor privado, né? Então, é uma outra lógica. Então,
Veja como isso está o tempo inteiro na nossa vida, né? Quer dizer, ela é uma história viva. E nós somos agentes dessa produção desse lugar, não é? Agora, obviamente, como são espaços de luta entre dominantes... Quando a gente brinca assim, a Thaís está aqui comigo, Thaís vai se lembrar disso. Entre dominantes e dominados. Eu não digo que eu sou dominada, eu só digo quem é o dominante. Se existe o dominante, todos os outros são dominados. No sentido da aceitação dessa imposição, dessa coerção. Então, quando a gente chama, Bourdieu chama de violência simbólica, parece um negócio assim meio estranho, né? Pô, violência, não entendi. Um monopólio, só ele pode fazer a violência física, tá claro para mim, né? Que só ele pode bater, né? Quer dizer, só ele tem o uso da força policial para a coerção, para etc., que é razoavelmente compreensível, mas a violência simbólica ela é a mais duradoura e a mais importante de todas, porque ela é a imposição das categorias do Estado como as categorias que os dominantes consideram importantes naquele Estado. Exemplo. Então, quando a gente aceita uma portaria do Previne Brasil, a gente está numa posição de dominado. Foi uma imposição do Estado em que, de uma maneira geral, todos nós acolhemos, porque veio, né? Veio de um poder simbólico disfarçado, né, na posição do Estado. Então, vejam como é importante a questão de compreender o processo histórico e, ao pensar a história como o lugar que a gente vai romper com esse senso comum, como é que era a história? Então, Thaís está aqui. Thaís, a tese de doutorado dela foi análise das políticas de saúde bucal no Brasil no pós-constituinte, e ela tem um capítulo fantástico em que ela discute quando foi a chegada no Brasil da disputa entre a fluoretação do sal e a fluoretação da água. Tá? Como se deu esse processo histórico de tentativa de imposição de um modo de fluoretação via sal, que foi derrotado na disputa, então foi um morto, né? Foi um morto no processo histórico, e a manutenção no Brasil de uma aposta na fluoretação da água, tá? Que permanece até hoje. Tendo em vista o processo histórico da década de 50, quando se deu os primeiros sistemas de fluoretação, através de quem? Da Fundação CESP, né? Fundação Especial de Saúde Pública. E aí, então, vocês perceberam como então, esse processo histórico é interessante e que nós temos os agentes sociais que foram defensores dessa proposta. Então, você tem aqui na Bahia, talvez o Richardson vai se falar algum do Rio de Janeiro, o próprio Mário Chaves, né? Que foi um defensor. Aqui na Bahia teve um grande professor que foi o Jairo Diniz, que foi um professor que escreveu sua tese, foi da Fundação CESP, participou dos programas de fluoretação, então, que é um outro conceito importante, né? Os atos do Estado são elaborados pelos agentes do Estado. Vocês são agentes do Estado. Cada um de vocês, onde estão, ou na posição de dominantes ou dominados, são agentes do Estado, que ocupam posição dentro do Estado, em governos, não é? E observe, vocês poderão ocupar lugares de dominantes como coordenadores, e vocês vão fazer o quê nessa posição? Pode falar, Richard. Então, professor, aí entra de novo a questão do triângulo do projeto estratégico situacional, vai depender da nossa governabilidade dentro daquele processo político. Por mais que eu seja hoje, não sou, mas se eu fosse um coordenador de saúde bucal no município do Rio de Janeiro, eu estaria na posição ainda, mesmo que num escalão acima, na posição de dominado, não de dominante. Uhum. Até porque a gente não pode implementar, sem o aval do gestor executivo, políticas. Uhum. Entendeu? O executivo é quem permeia as políticas. Eu não sei se em outros estados também funciona, acredito que sim. Essa questão, a gente, infelizmente, também tem a questão técnica também, de formação dos outros profissionais que estão ali, nem todas as vezes têm a mesma visão de saúde pública e saúde bucal, entendeu? Esse entendimento. Isso. E para a gente quebrar esses paradigmas, a gente tem que ter governabilidade. Eu acho que é a ferramenta fundamental para qualquer processo de mudança, porque senão, como você bem colocou, se torna impositivo. Você está eu recebo um Previne Brasil
e foi me jogado no meu colo e foi impositivo. Ou seja, eu não discuti sobre ele. Eu simplesmente tenho que aceitá-lo. Será que ele é bom para a minha população? Será que o indicador que existe, que é o indicador de acolhimento de gestante, será que é só isso para uma estratégia de saúde bucal dentro de uma APS? Será que então agora a gente só vai atender gestante, como você bem colocou, o resto, as crianças, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, as outras linhas de cuidado, todas ficam abandonadas. Aí parece que é um retrocesso, como se a gente voltasse àquele sistema incremental, em que você tolia, ou seja, você tolia o acesso universal. Você ofertava o acesso a certas categorias. Então, eu acho que não é por aí. Isso na minha percepção até de poder, de governabilidade. É o que Richardson está defendendo, a ideia de um poder compartilhado, né? Mas ele sempre será impositivo, viu, Richardson? Não se iluda, não. A imposição pode ser consentida, como diria Gramsci, pode ser consentida, mas ela sempre será coerção, ela sempre será violência. Não se iluda. A posição do Estado, ela é uma violência porque é uma perspectiva de dominantes sobre dominados. A gente não pode deixar de dizer isso para vocês. Entende? Agora, em que medida essa dominação ela pode ser uma dominação que tenha uma lógica de maior compartilhamento de poder, né, e de consenso em torno da proposta, aí é outra coisa, né? E que essa seja mais coerente com o conhecimento técnico-científico, seja mais próximo da necessidade da saúde da população, né? Então, lembrando, a política vai ser o quê? Então, a expressão ação ou omissão do Estado como resposta social a necessidades de saúde, sejam eram problemas concretos, como aos seus determinantes, a partir de uma certa organização desse sistema, né? Tendo aqueles 5 componentes que a gente comentou, né? Então, todo sistema de saúde vai ter um componente de infraestrutura, financiamento, gestão, modelo de atenção e recurso humano. Vai depender de cada autor, mas basicamente a gente vai ter que ter esse olhar sobre esses 5 componentes do sistema de saúde, tá? Então, quando a gente pega um plano de saúde, que foi Chiara que comentou do plano, foi Chiara, não foi? Que ela, assim, o plano de saúde ele é a expressão da ação do Estado naquele local, tendo em vista as necessidades, e quase sempre a gente tem que fazer uma leitura da coerência entre o que está expresso como necessidade e se de fato a ação do Estado expressa como proposição, como carta de intenção, ela tem consistência com as necessidades, certo? E não é para inglês ler, inglês ver, né, como diz o professor Jainilson também. Quem pediu a palavra? Eu tenho uns slides que eu trouxe, tá? Posso projetar para vocês, para a gente ver aqui um pouquinho. Eu trouxe umas coisas que eu acho que vai balizar um pouquinho, que a gente vai discutir nas próximas 2 semanas, especialmente na última, que é a política de saúde bucal. Vocês conseguem ver aí? Conseguem? Sim, professora, está Tá passando aparecendo. os slides? Sim, tá ok, professora. Tá sim, professora. Tá ótimo. Então, é o seguinte, esse conjunto de... de vez em quando eu vou ter que interromper, porque eu que estou aceitando o pessoal, tá, gente? Esse material, ele é uma síntese de um conjunto de trabalhos que a gente desenvolve aqui na Bahia, né? É fruto de pesquisa séria, pesquisa bem embasada em torno das políticas de saúde bucal no Brasil, no pós-constituinte, tendo como foco especialmente a produção do doutorado de Thais Rossi, que é uma das coordenadoras executivas dessa especialização, né? É um orgulho tê-la aqui, que produziu uma tese diferenciada, vocês vão ver a qualidade, está nesse livro que está disponível em e-book gratuito pela Edufba, que vocês vão trabalhar melhor mais à frente, e também a tese de doutorado de Ana Maria Freire, que foi recentemente defendida, que ela trabalhou o período pós-Lula até 2018, tá? Eu tenho alguns materiais da tese de Ana Maria Freire, que foi me orientando aqui no doutorado, tá? Então, lembrando, eu vou só voltar aqui para a gente poder pegar aqui permitir a entrada de Jamile, que é o seguinte, a gente só lembrando, tá vendo aí, né? Ó, o conceito gente, é fundamental que a gente incorpore, né? Quer dizer, essa ação o tempo inteiro, ela está presente no cotidiano da prática de vocês lá, dentro da atenção primária, no CEL, no hospital, na coordenação, é isso. Então, a gente tem o tempo inteiro esse olhar sobre os danos e riscos que são expressos como determinantes
de saúde. Essa foto que eu gosto bastante é de uma exposição do Bel Borba aqui na Bahia, que foi em 2012, em que ele tinha painéis, né, com fotografias de pessoas com antes e depois de um trabalho até voluntário de uma dentista aqui na Bahia, que desenvolveu esse programa, que eu achei bem interessante. Então, esse olhar artístico sobre esse desdentamento e esse dentamento via prótese, ele só se expressa como um problema do Estado se ele for reconhecido pelo Estado como um problema público e não como um problema privado, certo? Então, na verdade, todo esse processo ele vai passar por um reconhecimento por parte do Estado desse problema de saúde como um problema socialmente legítimo por aquela sociedade. Quando os problemas ainda estão no âmbito privado, eu até falo isso naquela exposição inicial, eles não se tornam problemas públicos, então, portanto, não se tornam problemas da agenda do Estado ou da agenda governamental. A quem cabe a produção social de um problema? Aos interessados no problema. E quem são os interessados no problema? Nós, dentistas, os especialistas, algum grau da população interessada ou não nesse problema. Então, a construção social do problema vai se dar, e a gente vai perceber na análise que a gente vai fazer da política, especialmente no momento inicial do antecedente, que Thaís traz bem fortemente, o quanto foi importante esse olhar sobre a construção, né, que vai se dar nos jornais, etc. Tá bom? Então, isso é muito importante. Aí, eu trouxe a questão do poder, vocês estão vendo o slide do poder, não estão? Que eu não consigo ver ninguém, tá, gente? Tá, Sim, professora. Então, Sim. Exemplo, então, exatamente. O poder, então, o conceito de poder que está em Mário Testa, que eu não trabalhei bem naquela primeira aula, é um recurso, né? É uma capacidade que um agente possui, que uma instituição possui, que aquele Bourdieu vai chamar de capital, que é uma energia social acumulada por um agente numa relação que vai ser central nos estudos de política de saúde, mas ele é o que, basicamente? Né? A capacidade que o sujeito tem de influenciar, condicionar, determinar o comportamento de outros sujeitos mediante o uso de determinados meios para atingir tais resultados. Então, portanto, quando eu tenho uma portaria do Previne Brasil que define o indicador de desempenho de uma equipe de saúde bucal, eu tive, portanto, um recurso de poder, né, para a produção de um discurso e de um ato de executivo para que esse sujeito fizesse exatamente aquilo que eu espero que ele faça. Né? Então, corresponde a uma ação que necessita de um instrumento ou recurso do Estado, de uma razão que o legitime e uma norma que o regularize, sendo orientado para um objetivo. Tá? Então, no município que vocês atuam, há um conjunto de portarias que a Secretaria Municipal de Saúde promulga, ou que define como será a organização daquele serviço. São formas como se dão a expressão do poder daquele grupo sobre o que se espera que aquele Estado desenvolva, né? E é reconhecido vários tipos, né, de recursos de poder. Um é o político, que é o uso da força e da lei, o econômico, o poder econômico da riqueza, o poder ideológico, que tem a ver com esse conhecimento, e tem o poder simbólico, que é aquilo que é muito bem trabalhado por Bourdieu, a ideia do reconhecimento simbólico de um determinado agente que faça com que ele se aproprie desse poder e influencie a ação de outros sujeitos, né? Então, alguém como o professor Jair Nilson, que tem um grande capital intelectual e científico, ele também é imbuído de um poder simbólico em que, ao fazer um discurso, ele, de alguma maneira, influencia o comportamento de outros sujeitos. Mas o poder simbólico, se ele não está dentro do Estado, ele tem pouca possibilidade concreta de intervir no Estado, de intervir na ação concreta. Por exemplo, eu posso ser cientista, produzir muito conhecimento sobre o tema, mas não necessariamente eu vou influenciar as políticas, certo? Isso é muito importante que a gente se lembre, tá? Na saúde, aí Testa vai trabalhar 3 tipos de poder, e se reconheçam nesse lugar, viu, gente? Ó, o poder técnico, que é o conhecimento, a informação que eu tenha, um conhecimento científico, né, etc., do meu conhecimento na endodontia ou na cirurgia, então tem a ver com esse conhecimento das habilidades clínicas, mas que não necessariamente são habilidades de gestão, que tem a ver com o poder administrativo. Sabe aquela pessoa que sabe todo o trâmite do processo dentro da universidade ou dentro da secretaria? Então, esse poder administrativo é muito importante, é o manejo de recursos administrativos dentro do Estado, e o poder político, que é a mobilização, tá?
Então, portanto, relacionando aí, você tem ideia da resposta social formalizada, traduzida em ações que estão expressas nos planos de saúde, estão expressas nos documentos dos programas que vocês desenvolvem, que são produzidas por agentes sociais ou sujeitos, né, em espaços de luta e de disputa, como eu já comentei, que é um conceito fundamental, utilizando a ideia de capital que ele possua, né, posição que a tomada de posição desses agentes, tá? Então eu fiz assim uma síntese bem rápida de uma perspectiva, assim, eu diria, bastante complexa disso, mas que vocês precisam se apropriar para fugir do senso comum, tá? Então, quando você falar do coordenador de saúde bucal do seu município, tem esse olhar sobre... Você pode ter um olhar do triângulo de governo desde a perspectiva dos capitais que ele acumula, né? E quais interesses relacionados ao que ele acumulou em torno do seu... Se pensar no poder como poder político, poder técnico, poder administrativo, ou se você tem um olhar mais na perspectiva dos capitais, se ele tem talvez uma relação com a discussão do capital econômico, da relação com o setor privado, etc. Se a gente for falar, então, das respostas sociais em outros países e no Brasil da saúde bucal, a gente tem algumas experiências com forte influência do modelo liberal, mesmo em sistemas públicos de saúde como a Itália, Canadá e Reino Unido. Há países que têm adotado um seguro obrigatório para cuidados odontológicos, tanto na Itália como na Suíça e em Israel, especialmente para atenção odontológica, odontopediátrica. Mas, de maneira geral, o mundo inteiro ele não desenvolve prioridades globais em torno da saúde bucal como uma resposta pública, tá? Então, ela quase sempre... Então, esse texto do Benzian eu gosto bastante, eu até comentei que ele tinha que vir aqui para o Brasil. É um italiano que escreve muito sobre política e saúde. Ele fala um pouco a respeito disso, né? Que a prioridade política global para a implementação de ações e serviços públicos de saúde bucal é baixa, resultante de um conjunto de questões complexas com falta de aderência do campo odontológico, bem como a falta de acordo sobre o problema e possíveis soluções. Então, ele trabalha essa ideia de explicar essa baixa prioridade da saúde bucal no mundo teria a ver com essa baixa aderência do campo odontológico. Se a gente for dar uma olhada no que o Benzian está falando, na verdade, ele está dizendo o seguinte, ó, ainda não é visto como um problema socialmente construído pelo Estado. É um problema que merece atenção, mas que pode ter resolução via mercado, né? Essa ideia desses modelos fortemente marcados pela perspectiva liberal. Que no caso brasileiro, né, a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso e mostrar para vocês o que acontece aqui, né? Alguém quer entrar na sala, viu, gente? Aqui, Luba que tá chegando. Vou voltar aqui pro slide. Ó, estão vendo aqui, né? Então, lembra que no meu primeira aula eu falei sobre o papel da história, né? O papel da história como aquela que vai nos ajudar a romper com o senso comum, a entender como se foi essa construção no Brasil diferente de outros países, né? Ainda que, mesmo a nossa construção para uma perspectiva mais de um sistema público, mantém na saúde bucal uma lógica baseada na relação 70-30. Nós temos um espaço odontológico 30% ocupado pelo subespaço, né, subsistema público, e 70% dele ocupado pelo subsistema privado, tá? Isso ainda está muito fortemente marcado aqui em nós, tá? Alguém tentando entrar na sala, peraí, gente. Depois que eu me dei conta que era para ter pedido alguém para fazer, né, o link. Nathalie está entrando. Bom, aqui o que ele mostra, tá? Esse slide, a gente vai trabalhar basicamente o pós-constituinte. Então, a nossa Constituição de 88 será fundamental para esse olhar sobre como a gente vê os problemas de saúde. Então, é preciso vocês voltarem para a Constituição e ler, né, os artigos relacionados à saúde como direito de todos, dever do Estado, em que o subsistema privado trabalha de forma complementar, está bem descrito lá, e foi resultado de disputas importantes, né? Então, a gente basicamente vai tentar trabalhar com vocês quatro grandes períodos, tá? Claro que a forma como a gente classificou os períodos podem ser diferenciados, mas aqui a gente vai trabalhar a ideia de um período que vai do pós-constituinte, governo Sarney até o governo Itamar, todo o período do governo FHC, governo Lula e Dilma e, posteriormente, o governo Temer e Bolsonaro, né, em 4 grandes períodos. Tá? A gente vai trazer elementos da história que a gente vai compreender o que nós fazemos hoje, o que significaram isso no passado, tá certo? Porque vocês precisam se apropriar. Quando alguém falar assim, não, porque podemos voltar ao programa de atenção à saúde bucal com moldeiras. Ah, não, gente, a moldeira, sabe quando foi que aconteceu no Brasil? Tal época.
E por que não voltamos os bochechos com flúor? Quer dizer, como foram essas escolhas, né, terapêuticas e tecnológicas em cada período de governo? E como a gente define esse processo histórico, certo? Como se deu essas escolhas, né? Tá certo, gente? Querem perguntar alguma coisa? Estão achando interessante? Já tinham pensado nesses pontos? Obviamente, a proximidade com o tempo histórico pode nos limitar a um olhar mais crítico, tá? Mas vamos tentar fazer isso aqui. Eu sou da época do Itamar Franco, viu, gente? Sarney, na época de Taí, na época de Janine, nem de André, mas enfim, vou falar dos pontos principais desse período, né? Eu me formei em 92, bem já no governo Itamar. Eu tenho algumas lembranças do que foi as políticas de saúde bucal nesse período, mas eu vou trazer alguns elementos interessantes, quer dizer, que tem a ver com essa trajetória do que vai permanecer como fluoretação da água, né? Então, aqui na Bahia nós estudamos a origem da odontologia social na Bahia na década de 50, com a Luiz Lopes Pontes, que era irmã Dulce, e não sei se vocês sabem, mas a família Lopes Pontes tinha na faculdade de odontologia 4 professores, né? O pai mais 3, inclusive a Luiz Lopes Pontes. Então, portanto, eles tinham muita proximidade com essa perspectiva, tinha um olhar mais, assim, eu diria, mais caridoso com a sociedade, essa questão do que a gente chamaria na França como um catolicismo social, tá? Mas o que mais chama atenção na construção e na trajetória profissional do Aloysio, ele vai refletir aquele momento histórico da década de 50, que a gente vai falar da odontologia escolar e da construção social da ideia da saúde da cárie dentária como um flagelo social, tá? Dos primeiros programas de saúde escolar na Bahia, e aí vocês podem ver essa foto da figura 2 aí, né, que fala sobre as atividades da primeira semana de higiene dentária no estado da Bahia, com a presença do pai dele e do próprio Aloysio, que o pai dele, Augusto Lopes Pontes, era diretor da faculdade naquela época. Então, você tem uma forte permanência, né, do modelo da higiene dentária e do dentista escolar, certo? Isso vai se manter fortemente na década de 50 também, até os anos 60, e você tem a chegada também da influência da Fundação CESP, com a incorporação do que a gente vai chamar métodos e técnicas de planejamento e programação em saúde, que vão influenciar fortemente que a gente vai chamar do tratamento completado, que hoje ainda influencia muito a prática do dentista na ponta, né? O emprego de pessoal auxiliar, o uso de floretos, e que era naquele momento uma alternativa à odontologia de mercado. Haja vista aqui a foto do professor Jairo. Aquela época não se usava nenhum equipamento de prevenção individual, né? Realizando uma atividade de inquérito epidemiológico, já com o uso um pouco da epidemiologia, e que era uma carreira de Estado, né? Ser dentista da Fundação CESP era considerado uma das coisas mais desejadas naquele período, certo? Então, só para que a gente possa situar, né, essa construção com esses antecedentes na linha mais do período pré-constituinte. Então, esses slides aqui são do professor Thaís, que são frutos de sua tese de doutorado. Thaís foi fazer uma compilação de um conjunto de olhares, né, de demandas sociais em torno, né, da ideia da construção social no Brasil, pelos dentistas, dos problemas bucais, né? Então, um dos primeiros, mais importantes, foi na década de 80, o primeiro inquérito epidemiológico em saúde bucal, que vocês viram lá na disciplina de epidemiologia. Ele foi o discurso do social, o discurso da legitimação da ciência para o problema da cárie dentária, especialmente, né, o país dos dentados, né? Então, cárie, problema de 95% dos brasileiros, cirurgia dentistas dirige ao ministro Jair Soares, da Previdência, ainda naquele momento, né? Ainda a separação entre saúde pública e previdência social, tá? Então, vejam como esse slide, ele revela esse conjunto de demandas dos cirurgiões dentistas, ou daqueles que ocupavam o lugar já no Estado como dentistas, e aqui está faltando uma política nacional de odontologia, ainda odontologia, no Brasil, né? E aqui é um programa de orientação da assistência odontológica do Ministério da Previdência Social no período. Então, esses antecedentes, eles vão marcar aquilo que a gente vai chamar as condições históricas de possibilidade para a saúde bucal no período pós-constituinte, que vai ter a ver com a luta pela democratização no país e pela saúde, a 8ª conferência,
naquele mesmo ano, a realização da primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal, os Encontros Nacionais de Administradores e Técnicos de Serviços Públicos, os ENATESPOS, que ainda se mantêm, mas com menos força, o MBRO, que foi o Movimento Brasileiro da Renovação Odontológica, e os ECELs, inclusive eu sou uma filha dos ECELs, participei de 2 deles, que foi muito importante na formação desse olhar, né, em torno desse problema. Além disso, a gente teve a construção de um conjunto de movimentos em torno da chamada saúde bucal coletiva. Então, vai nascer toda a discussão sobre a diferença entre odontologia e saúde bucal coletiva, tá? Que vai ser uma ideia importante dessa construção, dessa diferença, a ideia de que o que fazemos é mais do que apenas atenção odontológica. Isso que Richardson trouxe do olhar sobre os determinantes sociais, um olhar mais de uma posição de um profissional de saúde que vai além da boca. Então, ele reflete muito esse período. Foi, inclusive, estudado por Catarina Leite Matos Soares, orientada pelo professor Jainilson. Jainilson orientou esse trabalho, um trabalho muito interessante, que ela vai discutir, né, como se dá as chamadas, os movimentos da odontologia no Brasil, desde a odontologia sanitária, passando pela odontologia preventiva e social, até chegando ao que a gente chama hoje de saúde bucal coletiva. Então, portanto, é um movimento dos anos 80, de ruptura com essas práticas odontológicas de mercado e odontologias alternativas. Nos fundadores, né, ainda vivos, há uma disposição política, um hábito, um compromisso com a sociedade, com direitos sociais, com o sistema de saúde universal e a construção de uma praxis política, mas que, na verdade, ocuparam posições de poder, né, de dominantes nos governos Lula I, Lula II e Dilma, né, que agora retomam essa posição, né, de dominação nessa condução da política nacional de saúde bucal, que a gente pode até falar ao final dessa aula de hoje, já que de uma maneira a gente está participando mais fortemente hoje desse processo, mas que, na verdade, a grande questão que está em jogo é a necessidade de ampliação dos quadros, de novos sujeitos com visão política e crítica, com essas novas práticas odontológicas que vão além, né, além das que elas já conhecidas por nós, ainda que elas sejam muito importantes, né? Então, eu falei sobre isso para vocês entenderem o processo histórico. Agora, se analisar o que foi que Thais estudou e como ela chegou a essas conclusões na tese dela, uma das que mais chama a atenção, ó, que a gente estava até comentando isso ontem, não foi, Thais, sobre os dentistas revelam a Tancredo ser grave cárie dental no país. Então, eles conseguiram chegar a Tancredo. Então, imagine, na década de 80, né? Tancredo Neves faleceu, vamos se lembrar, em 85, naquele momento da transição no Brasil, da transição democrática, ainda com eleição indireta, né, e ele falece e Sarney assume o poder, né? E aqui é interessante, vamos pensar assim, onde é que está o organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Brumado ou de Dom Basílio? Estou aqui pensando nas cidades, viu, gente? Vocês podem ficar à vontade de falar outra cidade aí, do Rio de Janeiro. Qual é a posição que a saúde bucal ela tinha naquele momento histórico, na década de 80, no período exatamente pouco antes da Constituição, né? Na verdade, em 87, nós éramos do GT, Grupo de Trabalho em Saúde Bucal, para uma Divisão Nacional de Saúde Bucal. Então, portanto, ela passa a ser uma divisão. Ao ser uma divisão, ela vai ter um pouco mais de poder, né? De uma posição mais de poder, né? De ocupar um organograma. Então, vamos pensar aqui no organograma de um grande ministério em construção, que na verdade, se desvinculou, né? Vamos pensar quando nasceu o Ministério da Saúde, desvinculando da Previdência Social, e vocês vão ver o quanto isso vai ser importante. 87, a organização do DNSB, né? E nós vamos discutir aqui, desde o governo Sarney até Itamar Franco, 89, 95. O que vai marcar esse período, tá? O que vai marcar esse período? Vou lembrar aí, gente, é muito importante, ó. Esse período de 89 a 95 vai marcar uma questão que eu acho que é muito rica. Eu vou me lembrar bem desse período porque eu estava iniciando minha carreira, né, assim, entrando na odontologia, né? Você vai ver, basicamente, né, quem vai assumir esse lugar vai ser o Vitor Gomes Pinto, um dentista que ocupa o lugar de grande poder no IPEA. Inclusive, o próprio levantamento de 86 vai marcar esse período. 86, lembra o levantamento lá? Ele estava lá, depois veio para cá, tá? E depois pode me corrigir, viu, tá? Que eu não sou tão estudiosa como você desse tema. Mas essa política, quer dizer, que vai nascer, a primeira Política Nacional de Saúde Bucal, ela vai nascer junto com esse PRECAD, que é um programa de prevenção da cárie dentária,
publicado em 89, né? Tinha algumas grandes metas, né, que é reduzir em 10 anos 50% da cárie dentária na população brasileira. Não sei se conseguiu na população brasileira, mas conseguiu pelo menos nos escolares. O foco era a fluoretação da água, o uso tópico de fluoretos, né, especialmente com influência escandinava, que também era forte, já se iniciava ali com o PROESA, o Programa Odontológico Escolar de Saúde, do qual eu fui uma das principais, eu diria assim, eu fui filha do PROESA, né, eu aprendi com o PROESA, e a opção por adoção dos géis fluoretados aplicados em moldeiras, né? Então vocês vão se lembrar, quem é mais velho aqui, né, Edna, se estiver aí, viu, Edna? Havia realmente, o Ministério da Saúde comprou grandes moldeiras duplas e você fazia o uso do gel acidulado em aplicações em moldeiras durante pelo menos 4 a 6 minutos ali, os meninos né, salivando e você com a moldeira, com era toalha de papel, me lembro dessas cenas assim, né, daquele período histórico. Então ele vai marcar muito fortemente, foi um dos maiores programas de massificação do uso de florgel em moldeiras no Brasil, né? Que aí depois vai ser criticado muito a questão da incorporação da escovação dental junto com o gel, tá? Ó como é que nasce no Brasil, né? Primeiro via moldeira, nessa década de 80, final dos anos 80, até a incorporação da chamada aplicação com escova dental, né? E nesse momento vai nascer os chamados procedimentos coletivos em 91. Aí vai chegar quem? Com a chegada do Collor de Mello, tá? Gestão Collor de Mello, chega ao poder na saúde bucal um dentista, na verdade a formação dele é mais em microbiologia, né? A formação em microbiologia, que é o Sérgio Eine. O Sérgio Eine vai trabalhar muito a ideia do chamado, da incorporação de procedimentos coletivos em saúde bucal em 91, que vai ter mudança nas ciências e vão ser extintos em 2006. Há um artigo do Narvai que eu adoro, que é assim, apogeu e ocaso dos procedimentos coletivos no Brasil, né? Como é que eles nasceram. Inclusive, há municípios que ganharam muito dinheiro porque era pago por procedimento. Então, quando os municípios incorporaram os procedimentos coletivos que se ampliaram muito, né? A ideia do modelo baseado no inquérito epidemiológico, na escovação dentária e na aplicação de flúor. Eram 3, PC1, 2 e 3, né? Quem é mais antigo vai se lembrar, e ele vai ser, na verdade, fundamental, né, para o que hoje a gente chama de ação coletiva de escovação supervisionada, certo? Ele é fruto, então, o PC nasceu exatamente no período bem inicial do período pós-constituinte, tá certo? Estou tentando aqui, a gente, botar o povo para entrar aqui na sala. Quem se lembra aí do procedimento coletivo? Alguém de vocês fez? Trabalhou... gente, tu é velha, né? Vocês não estão achando, não? Não é só história, não. Eu lembro desse período, viu? Edna tá aqui. Tá lembrada, Edna? Bruno, quer falar, Bruno? Diga aí. Estou sim. Estou muito bem lembrada. O Proenza vem para Brumado. Quem trouxe para Brumado o Proenza foi o nosso colega aí. Boa noite, professora. Entrei agora. Tô, Camila. E a gente trabalhou contando a história aí Isso. Do Proenza Brumado. Isso. E aí nós trabalhamos muito. Nessa época não tinha o kit de prevenção, não tinha pasta profilática. A gente fazia a pasta com uma planta, que eu esqueci o nome agora, e fazia um pozinho, levava no saquinho para as escolas. Nisso a gente conseguiu também os amigos da odontologia e trabalhar muito Proenza aqui dentro do mundo. Quem trouxe foi a Ailton. Tá vendo? E sobre a moldeira, as moldeiras eu acho que elas deixaram de existir, porque eram caras. É um negócio caro, não era tão prático como uma escova. Tá entendendo? Eu considero assim. Inclusive, deixa eu te dizer, o meu mestrado está voltado muito a essa coisa da prevenção, de escovação supervisionada e tudo mais, tá entendendo? Então, essa aula, para mim, está sendo, assim, muito valiosa. Né? Quando terminar, vou rever todo o material. Isso. Vale a pena, né? Essa questão da leitura crítica a respeito... Agora, assim, a influência escandinava foi fantástica no Brasil, né? E na ideia também da fluoroterapia intensiva. Era um período de alta prevalência. Então, eram 6 sessões de escovação com florgel. Era o uso do fio dental em todas as sessões, tá? Então, era um processo bastante criterioso, né? Bem escandinavo. Eu participei desse período histórico. Depois a gente simplificou, né?
como bons baianos e brasileiros, a gente simplificou isso e nós passamos a incorporar apenas menos sessões de uso da fluoroterapia intensiva, só com os chamados grupos de risco. A gente vai depois discutir sobre isso. Bruno, pode falar, querido? Bruno, você tá novo, né? Você não lembra dessa fase, Oi, não, né, Bruno? oi, professora. Oi. Oi? Você não é dessa fase, não. Você é muito jovem. Oi, não, mas eu falei no chat, eu ainda aprendi na faculdade. Eu me formei em 2012. Tá. Mas eu ainda cheguei a aprender moldeira com flúor na faculdade. É uma dúvida que eu tenho. Antigamente a gente via muitos consultórios nas escolas, né, no programa Saúde na Escola, né? A parte do programa de saúde bucal tinham consultórios para atendimento. O que aconteceu com esses consultórios, né? Hoje a gente não observa mais. Hoje eu atuei bastante tempo, né, nessa parte do saúde na escola e hoje basicamente é palestra, né? Educação em saúde bucal e escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, né? Mas o consultório não tem mais o que foi que realmente assim aconteceu para que esse tipo de política fosse removida assim das escolas, né? Porque tinha um dentista lá dentro da escola, né? Essa minha pergunta, assim, curiosidade. Obrigado, professora. A aula está excelente. Excelente pergunta, Bruno, né? Porque que ela depois, assim, qual é a grande questão que estava em jogo? Alguns estudos, há um estudo do professor Pita, né, que ele vai fazer uma análise desse modelo, do modelo escolar baseado na atenção odontológica restauradora. Ele vai fazer toda a crítica, né, a crítica ao modelo paradigma restaurador e mutilador. Então, eu vou te contar uma história que você vai dar risada. Eu, quando comecei minha vida acadêmica, eu fiz um programa, bem no início eu era orientanda de professor Jairo, eu ia para um convento aqui na Bahia e tinha um dentista nessa escola, um dentista do estado, que atendia as meninas que eram os órfãos, eram cerca de 80 órfãos. A gente fez um inquérito epidemiológico básico, o CPOD, né, clássico. Se você tem ideia que o componente cariado continua lá em cima, era assim, 80% do CPOD era ainda cariado. Eu falei, esse dentista não está trabalhando nessa escola. Ainda não trabalhava, né? E também, quer dizer, não produzia aquilo que se esperava dele, mas mesmo os lugares em que se incorporou ao chamado tratamento completado, que é a crítica ao modelo incremental, quer dizer, qual era a base do modelo incremental? Eu tenho que aos 6 anos de idade, 6, 7 anos, quando a criança faz o primeiro ano, eu resolver todas as necessidades naquele primeiro ano, ela vai passar para o segundo, eu vou pegar a turma que entrar no primeiro, e assim sucessivamente, fazendo e aplicando a programação em saúde. Os estudos mostraram que essa ideia de resolver os problemas das necessidades não dava conta da redução da cárie daqueles grupos, e por isso o modelo brasileiro abandonou a chamada odontologia baseada no consultório odontológico dentro da escola, entendeu? E aí, obviamente, a gente teve toda a influência cubana em torno da saúde da família e passamos a incorporar a ideia de território, né? Não do dentista dentro da escola, mas do dentista incorporado em uma equipe, etc. Então, tem a ver com as críticas. Mesmo o professor Jairo Diniz, na tese dele, ele não consegue romper com o modelo do sistema incremental. Ele continua elogiando o modelo incremental e não faz a crítica necessária, mas que vai estar bem presente na tese de professor Pita, que vai romper essa ideia, né, de que, então, portanto, necessário incorporar, assim, de forma fortemente o modelo preventivo e avançar, né, E é assim, sabe, Bruno? Se eu for fazer uma análise mais profunda, então, em que medida você resolver que a dentição decídua resolve o problema, né? E não focar nos permanentes, basicamente. E assim, professora, porque assim, o que eu observo, né? Quando a gente fazia esse contato do saúde na escola, a gente acaba meio que fazendo uma triagem, né? Isso. Ali por alto, né? Daquelas crianças. E aí fica muito difícil de absorver esses pacientes dentro ali do consultório, né? Então, muitos pacientes que você faz o diagnóstico, entre aspas, né? Naquele momento, aquele diagnóstico breve, digamos assim, né? Com aquelas lesões de cárie múltiplas, enfim. Você diagnostica a doença cárie, você não consegue fazer com que ele chegue até o consultório. Então, assim, às vezes eu tinha que realmente... Uma disciplina só que vai te ajudar a fazer isso, viu? A construir um programa que dê mais conta desse aspecto que você está fazendo, viu, Bruno? Eu construí um programa paralelo na época. Eu encaminhava essas crianças, conversei junto... Eu trabalhava numa unidade onde tinha mais um dentista e ele não gostava de trabalhar com criança.
Então eu abordava essas crianças, né, nas palestras, conversava com os responsáveis, mandava uma cartinha, e aí eu fazia mais ou menos, sem saber que existia, não sabia da existência desse programa de tratamento completo, mas eu fazia exatamente isso, né? Isso, é. Chamava a criança e fazia o tratamento. Foi a forma que eu vi de tentar mitigar esse problema, né? Que era você faz o diagnóstico de cárie, da doença cárie, no momento lá do momento do PSE, mas o paciente ele não chega, né, até a atenção primária para realizar o tratamento. Excelente, Bruno. Não abandonar o saúde na escola, pelo amor de Deus, meu Deus. Continue fazendo PSE, pelo amor de Deus. Encontrei com o aluno esse dia na praia. Não, a gente não está fazendo PSE, não. Como, menino? Não entendi. Não abandone os programas, por favor. Viu? As gestantes estão lá, continuem trabalhando, mas os programas não podem, porque a questão é chave hoje, né? De manutenção. Há estudos que já mostram, né, que houve um incremento de cárie nesse grupo em função da pandemia, inclusive. Chiara e Richardson. Aí eu retomo depois com o segundo período. Vem aqui o governo FHC, viu, gente? O governo FHC tem novidades. O que ficou de Collor, Sarney e Itamar foram coisas boas, viu? PC1, 2 e 3, né? Incorporação da fluoridação via moldeiras, ampliação desse olhar mais coletivo. Então, mesmo em períodos históricos, com condições de possibilidade negativas, houve avanços, tá? Pode falar, Chiara. Olá, professora, obrigada por passar a palavra. Quando o nosso colega falou sobre o programa de saúde na escola, uma das minhas experiências mais contundentes foi o fato de muitas vezes ele ser aplicado de forma errada, até mesmo por nós profissionais. Uma vez que muitas pessoas aplicavam o flu diretamente nas crianças sem, tipo, eles não tinham desorganizado o biofilme, não tinham feito uma profilaxia, o menino tinha acabado de lanchar, e aí tacavam o flu lá, achavam que estava fazendo tudo de bom, tudo de maravilhoso e ia embora. Não parava para falar por que estava colocando esse flu, por que era importante botar esse flu, por que era importante eles continuarem escovando. E, dentre outras coisas que eu aponto como erro, não somente nosso, mas de todos os programas em si, é que muitas vezes eu acho que não é falta de informação. Às vezes eu acho que existem outros problemas maiores, porque, por exemplo, o cigarro. Hoje em dia a gente teve um boom de cigarros eletrônicos na juventude, e eles sabem muito bem que nicotina é o problema, mas eles mesmo assim negam que aquilo é um problema. Hoje é o Dia Mundial do uso do preservativo, e a maioria dos nossos jovens pararam de usar preservativo. E eu fico pensando, será que é falta de informação ou a gente está errando em outras coisas? Porque a prevenção está tão falha assim. Então, pode ser um problema na minha cabeça, né? Mas eu fico sentindo que não é só falta de informação, acho que a gente está falhando em outros problemas, em outras coisas. Excelente, Chiara, e a discussão aí, né, do conhecimento. O que a ciência está dizendo sobre isso, né? Os estudos nas ciências sociais sobre o uso de cigarro. Aí o que a gente quer que vocês também incorporem esse olhar, que vocês já têm um olhar ampliado sobre a saúde, né? Está bem claro que você sai da boca já há muito tempo, mas essa busca do que já se está se falando sobre isso, né? Incorporar nas nossas práticas educativas e buscar ajuda também. Quem mais pediu a palavra foi Robson, Carol, Richardson. Pode ser. Quer falar, Robson? Depois Carol, tá? Deixa eu abrir a fila aqui. Certo. Tá, Robson, pode falar. Boa noite, professor. Deixa eu fechar aqui minha câmera. Eu tô de tipóia ainda. Quando o colega, acho que o Bruno, que falou sobre o PSE e as pessoas falam que abandonaram, teve o ano de 2019, eu recebi um comunicado do Ministério Público, não sei se a senhora tem conhecimento disso, que como eu não estava fazendo atividade nas escolas, e eu estava fazendo, mas não tinha sido computado. Então, eu acabei sendo acionado pelo Ministério Público. O registro no sistema de informação ambulatorial. Exatamente. Registrado. Olha que interessante, Robson. Muito interessante. E aí eu fui comunicado, me deram prazo de 24 horas para poder responder. Uhum. Então, dentro de minhas unidades, que eu tomei já tem algum tempo, eu sempre tive muito cuidado de estar fazendo esse PSE pelo menos 2 vezes no ano, nos
nos 2 semestres, né? No primeiro semestre e no segundo semestre. Depois disso, então, aí que eu segurei mais ainda. Porque foi um comunicado, possivelmente o sistema de informação não passou, foi alguma denúncia que teve, não sei explicar o certo, eles me pediram prazo de 24 horas para poder dar explicações. Então, no processo de PSE é sempre importante a gente estar registrando não só em livro, mas também em foto. Uhum. Muito bom. Muito bom. Carol, depois Richardson. Carol? Gente, eu acho que Oi, tô aqui, Pro. Eu acho que essa questão do PSE varia muito de município para município. Porque, por exemplo, aqui em Salvador, o PSE caiu no colo das unidades de saúde, por exemplo, né? Para a gente conseguir um apoio da escola, está sendo muito difícil. Fora que só veio a existir um caderno decente de PSE em 2022. Nem porque eu olho todo final de todo ano, eu fico olhando os livros de atenção básica do Ministério da Saúde e teve só no final do ano passado, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabia, inclusive que o PSE tem que ter a parte pedagógica que vem toda da escola. Eu acho que ninguém sabe, ninguém vai atrás disso, né? Porque nós tínhamos que fazer o plano de aula junto com os professores. Os professores primeiro têm que introduzir o que a gente vai falar de cada ação nas salas de aula, para depois a gente adentrar no PSE. Então, falta um pouco de política aí, para que a gente consiga fazer com que funcione, né? Carol, muito boa sua fala. A gente vai ter, né, uma discussão só na disciplina sobre isso. Compartilha também, né, esse documento do PSE, que eu acho bem interessante. Mostrando, então, o que você está falando, né? O quanto que a ação formalizada do Estado, através dessa palavra escrita, ela vai ser fundamental para disseminar uma forma de pensar a estratégia. Então, veja que são estratégias de dominação, tá? No bom sentido do termo. Inclusive, assim, eu tive na escola, que a gente vai fazer o PSE aqui em Salvador, e eu e a minha enfermeira, a gente quase apanha dos professores, porque a saúde, a educação tem uma verba para a saúde para que a gente fosse na escola fazer o PSE. Então, isso os professores falando, dizendo que tem de onde tirar isso, porque está por escrito no Fundat. Tá. Então, assim, são coisas muito desconhecidas que a gente precisa parar e pensar um pouco, né, também. E, cara, outra coisa importante, né? Você implementar um programa em grandes capitais, ela tem características distintas de cidades médias e pequenas. Então, reconhecer, né? Respirar fundo, viu, Carol? Respirar fundo, trabalhar a afetuosidade, estratégias de ciência política para você. Pode deixar, a gente está fazendo isso. Eu tenho umas técnicas, viu? Que eu sou boa nesse negócio aí, viu? Mas depois você me pergunta, viu? Mas essa habilidade política na condução do programa é essencial para que ele tenha algum êxito, né? Ele, assim, onde você quer, planejamento, onde você quer chegar e onde você está. O deve ser, minha filha, é difícil na saúde do escolar aqui em Salvador, viu? Gente, eu vou fechar esse bloco, o Richardson vai falar e eu vou continuar com a fase 2, que é FHC, tá? Governo FHC, tá bom? Eu vou fazer um breve relato. Excelente sua fala, viu? Força, minha filha. Vou trazer um relato até... Professora, eu vou trazer um relato até baseado aí no que a Carol falou, o modelo aqui do Rio de Janeiro. Eu estou na rede aqui desde 94, ou seja, já estou bem dinossauro aqui, mas o que a gente tem aqui, trazendo até uma sugestão, a gente tem um núcleo aqui, nessa gestão, que integra saúde, educação e assistência social. E aí a gente procura aqui no território aqui fazer um planejamento anual, ou seja, em dezembro a gente começa com o planejamento do PSE, todas as ações que vão começar com o início das aulas em fevereiro, ou seja, a gente faz um momento com os pais, porque não adianta você só atingir os escolares se não atingir os pais também. A gente procura tentar atingir os pais do território, com ações voltadas, tanto da área de saúde bucal, a gente faz muito TRA aqui, a gente tem todo um planejamento bem estruturadinho para chegar ao final do ano letivo, essas crianças terem passado minimamente, aquelas crianças que porventura tenham algum tratamento mais invasivo, aí a gente direciona para a unidade, ou da unidade do nosso território, porque a gente trabalha na dinâmica de território, né, distrito, ou nas unidades ao redor, dependendo do endereço daquela criança,
que nem sempre a criança da escola que está no nosso território, até para vocês terem uma ideia, nosso território aqui, somos 12 equipes de saúde da família, 5 equipes de saúde bucal, uma população de 64 mil usuários, a gente tem 9 escolas no território. Muito bom. Então, são quase 10 mil alunos para a gente atuar o ano todo. Então, se não houvesse planejamento, a gente não consegue atingir os objetivos. E o PSE é de suma importância. Excelente. Vamos ter um componente curricular só de planejamento, viu? Vamos sair tudo aqui esperto, sabendo fazer planilha, meta, indicador, tudo uma beleza. Fechamos então esse bloco. Então o PSE, você vê como mexe conosco, né? Tá em nós, a odontologia escolar dos anos 50, viu, gente? A odontologia escolar está em nós. E realmente eu sou, apesar da crítica de alguns bucaleiros, que tá aí, sabe o que eu estou falando, que é professor Botazo, eu continuo uma defensora dos programas de saúde escolar, muito defensora. Acho que é um caminho único, porque nós não nascemos sabendo escovar os dentes, é essencial que essa prática seja uma prática dentro da escola. Bom, então eu comentei, né, dos principais, eu diria assim, grandes fatos políticos, né, na saúde bucal do governo Sarney, Collor e Itamar, né? Então, portanto, essa política foi a primeira política publicada como ação formalizada do Estado, então há toda uma discussão, né, no campo, se a PNSB, Brasil Sorridente, foi a grande primeira política, mas enquanto documento formalizado, essa foi a primeira, né, de 89, tá certo? Como a motivação a críticas à ausência de uma política para o setor, né, a uma convergência de interesses e trajetórias de agentes do campo burocrático com apoio daqueles do campo científico, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que sempre é muito importante nesses processos, bem como, né, naquela disputa ali, como espaço de luta, a plenária do MBRO e do Enatesmo foram criticar o documento, né, naquele período histórico, na primeira Conferência Nacional de Saúde Bucal. Então, esse grupo era dominado e não era o dominante, tá? Vitor Gomes Pinto era o dominante, Mário Chaves eram dominantes naquele período, né? Mário Chaves é uma figura muito defensora da questão da odontologia escolar, do modelo anterior, modelo escandinavo. Então, o que vai marcar o período do FHC 95 a 2002, tá? Quando chegar do FHC, como síntese, aqui eu estou fazendo uma síntese bem rápida, ele vai ter um processo histórico vinculado ao nascimento do PSF no Brasil em 93, tá? Há um registro de tentativa da FIO, da Federação Interestadual dos Odontologistas, em 94, da inclusão do dentista no PSF, mas, contudo, ela só vai acontecer apenas em 2000, com exceção da saúde bucal na saúde da família, em 2000. Há várias leituras sobre esse período histórico, do que se manteve na relação de 1 para 2, né? Ainda que nesse período haja um aumento e decréscimo do orçamento na década de 90 e uma grande influência, né, quase sempre os estudos que a gente tem feito mostram que em períodos como esse há uma aproximação de entidades de classe, né, especialmente a ABO, Conselho, com a FIO e outras entidades mais voltadas para a perspectiva mais do polo universal, que a gente chama como polo mais à esquerda, certo? E aí essa foto é uma foto que eu amo, né? Thaís que conseguiu compilar essa foto. Olha a felicidade da figura aí, que essa Sônia Dantas, né? Olha a minha xará de nome, ó, Sônia Dantas, ó, do lado de José Serra, feliz da vida, porque ela foi a pessoa, né, que conseguiu convencer o ministro, né, a incorporar a saúde bucal no PSF lá no finalzinho do ano 2000, certo? Me lembro bem dessa portaria, que é uma portaria que definiu claramente a força do Estado sobre nós, e aí se iniciou esse processo. Então, portanto, o que vai acontecer nesse período histórico da incorporação? 2000, né? E vamos então, aí, do FHC, então, o ponto fundamental é esse. Quando, portanto, a gente vai entrar no período 2003 a 2015... Obviamente, quando em 2000 se incorpora o dentista no Saúde da Família, a equipe, né? Você tem, obviamente, um conjunto de dentistas que atuavam já na atenção primária que foram incorporados como equipes, tá certo? E o que vai acontecer? Vocês vão ter aqui uma análise que a gente está em algum dos nossos artigos, que a gente vai publicar uma espécie de síntese do período 2003 a 2014, em que a gente vai apontar o que eram
no período Lula 1 e 2 e Dilma, quais foram as principais propostas, né? A principal proposta foi a publicação, a formulação e aprovação das diretrizes da chamada PNSB, Brasil Sorridente, com 4 grandes eixos. O que se manteve diferente do que foi lá a PNSB, né, a política de 89? Né? Primeiro, ampliação e qualificação das equipes de saúde bucal, a criação dos CELS, ampliação da floretação e a chamada vigilância de saúde bucal através do monitoramento de indicadores. Desses 4 grandes eixos, né, o que se vê que ampliou-se bastante foi a incorporação da atenção especializada e atenção primária, a floretação também, mas não necessariamente a vigilância em termos de monitoramento de indicadores, ainda que nós tenhamos, nesse período histórico, já a realização do inquérito de 2003, né, que foi publicado, mas foi no anterior, 2010 e agora o de 2020, tá? Então, o que vai se marcar esse período histórico até nesse período, até essa síntese mostra, inclusive, que a proposta era alcançar 12 mil equipes em 2005, a gente não conseguiu, né? No Lula 2, né, a criação do comitê técnico, que vai ser estudado pela tese de Ana Maria, vai mostrar a força desse comitê no sentido no Conselho Nacional de Saúde, que ele se mantém forte até hoje, né, com proposições importantes. E também uma coisa que foi muito importante nesse período foi o plano de fornecimento de equipamentos odontológicos para as SBs centralizadas no Ministério da Saúde, que depois foi abandonado, né? Bem como a inserção da prótese dentária na saúde bucal, que aí é um elemento que a gente vai chamar de morto, porque a gente não conseguiu implementar, né, a prótese na atenção primária. Alguns reajustes das tabelas que continuam ainda defasados, bem como a apresentação dos principais resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizada em 2010, tá? Dilma 1, o que vai marcar Dilma 1? A chamada lançamento das diretrizes do componente indígena da PNSB, também a inclusão da saúde bucal no plano Brasil Sem Miséria, porque é um elemento chave também, além dos PMAC-CEL e PMAC-AB, que vão ser fortes nesse período do governo Dilma, 2011 e 2014, tá? Então, basicamente, o que vai marcar esse período histórico é esse avanço, né? A gente vai ter alguns estudos que vão mostrar o quanto foi importante esse processo, né? Inclusive de mudança dessa lógica, inclusive da incorporação dos kits odontológicos, kits de prevenção, que vocês vão observar, foram mais de 100 milhões de kits distribuídos para as equipes de saúde bucal na saúde da família, que vão ser muito importantes também. Então, eu fiz uma síntese bem rápida aqui, gente, do que eu considerei mais importante. Se Thaís quiser comentar, né, e falar de outros pontos, eu acho que é importante também, tá? É mais uma síntese mesmo. Deixa eu tirar aqui para a gente voltar ao slide. Então, esse período vai ser marcado por esse avanço nos indicadores todos, né? Então, no governo Temer e governo Bolsonaro, a gente publicou um artigo, recentemente, Lília, que é a autora principal desse artigo, a gente analisa dentro do observatório 4 grandes componentes, incluindo financiamento, implantação e também participação social e o que a gente chama de resultados, né, especialmente através de alguns indicadores de ação coletiva de escovação dental supervisionada. Todos os indicadores de resultados monitorados apresentaram expressiva redução dos valores entre 2020 e 2021, com agravamento desde 2018, especialmente na chamada primeira consulta odontológica, que chegou ao menor nível em 2021 de 0,03, mas já em 2020 era 2,5. Então, e observa-se uma queda no financiamento federal no período de 8,45% e um crescimento em 2020 e nova diminuição em 2021. O período analisado foi marcado por crise econômica e política agravada pela crise sanitária decorrente da pandemia da Covid, e um contexto que influenciou o funcionamento do serviço de saúde no Brasil, e no caso particular da saúde bucal, verificou-se progressiva e acentuada redução dos resultados, ainda que a implantação do serviço de atenção básica e especializada tenha se mantido estável. Que para nós é sempre algo muito curioso, né? Que é essa questão de você manter... Alguém estava querendo entrar na sala, mas saiu já. Manter um alto grau de... você tem implantação das equipes, mas como o financiamento ele é basicamente federal e municipal, você não consegue avançar nos resultados dos indicadores, tá?
Alguém está tentando entrar aqui de novo, Ju? Já entrou. Certo, gente? Isso eu quero revelar, a gente pode até discutir mais amplamente, mas é o que a gente mais observa nos estudos. Então, aqui tem esse conjunto de trabalho que a gente já publicou, do monitoramento, né? Esse foi o de política de saúde bucal no Brasil, as transformações no período 2015-2017. A gente fala dos avanços e recuos, também esse primeiro aqui, que foi o mais, esse que eu comentei, de 2013 a 2014, que ele foi um estudo, eu diria assim, foi a base do monitoramento que a gente tem realizado, e agora, mais recentemente, esse que é de 2018 a 2021, que tem Lília como autora principal, né? Bom, aqui eu fiz só uma síntese, um gráfico que eu considero assim, que revela muita coisa, né, desse período aí. Então, você tem, na linha azul, gente, a cobertura populacional da saúde bucal, em algum momento só de saúde bucal, mas depois incorporando as equipes da atenção primária, tá? Nós chegamos agora em 2021 a 56,6% de cobertura potencial, né, que é aquela relação equipe 3.500 habitantes, tá? Por outro lado, aqui embaixo você tem um indicador que é a proporção da população que recebeu, né, a chamada consulta odontológica, a primeira consulta registrada no sistema de informação ambulatorial, que mesmo depois que passou agora para o sistema do mais moderno, né, que eu diria o SUS, etc., que vocês usam mais agora, alguns com pontual eletrônico, ainda outros não, a gente incorporou, inclusive, esse olhar, né, sobre essas dificuldades, mas chama muito a atenção que a partir de 2015, vocês observam aqui, ó, nós mantivemos, mesmo com o aumento da cobertura potencial, o acesso continua basicamente o mesmo. O único ano que nós conseguimos um maior acesso, né, como expressão do acesso à consulta, foi no ano de 2011, de 14,9% da população que tenha acessado a consulta odontológica, o setor público, né, estou me referindo ao serviço público, mas você tem, a partir de 2015, 14,6%, baixa para 10,5%, 8,3% em 2017, 5,3% em 2018, 5,6% em 2019, aí vocês dizem, foi a pandemia que baixou um pouquinho em 2020, ok, né? Mas você ainda encontra um 3,8% ainda, que é uma vergonha. Mesmo que, se a gente fizer agora uma análise no sistema de informação e busca um dado atual, porque a gente sempre faz isso, né? E sabe que a cada, em média, 4 anos aí para você estabilizar o dado, porque vai chegar revisão de valores, revisão de registros, como o Bruno comentou, não vai variar muito mais do que 3,8%. Se chegar a muito, 4% de cobertura, mesmo cobertura da primeira consulta, mesmo com uma cobertura potencial de quase 57%. Então, alguma coisa está errada aí, né? Está errada aí. Certo? Mesmo com as equipes existindo, você tem um gargalo de acesso à consulta odontológica hoje no Brasil. E, por outro lado, a ação coletiva de escovação dental supervisionada, ela apresentou o seu maior pico na década em 2010, tendo relação direta com a compra e distribuição dos kits odontológicos pelo Ministério no ano anterior, que foi 2009. A gente faz esse registro, né? Foram cerca de 90 milhões de kits comprados e distribuídos para as equipes. E vocês vão observar que esse indicador ele vai ter o mesmo comportamento do indicador da cobertura da primeira consulta odontológica, que vai ter 1,5 aqui em 2016, 1,2 em 2017, 0,5 em 2018, né? 2019 0,5 também. Explica-se, claro, 0,04 em 2020, mas não se explica o 0,03 em 2021. Então, estamos ladeira abaixo mesmo naquilo que é a nossa história, né, da odontologia escolar, baseada no procedimento coletivo que se iniciou lá no período 95, no pós-constituinte, tá certo? Você quer dar uma paradinha aqui agora e depois a gente fala um pouquinho da conjuntura atual e dos cenários para a gente fechar a aula de hoje? Pode ser, gente? Tranquilo, professora. Certo. Aí eu abro a palavra agora para vocês comentarem. Robson, pode falar, Robson, querido. Professora, quando a gente olha esse gráfico que mostra o ano de 2020 e 2021, principalmente 2021, que a senhora fala que a cobertura está baixa, a gente pode fazer um adendo, né, uma relação com esse momento pós-Covid. Porque, assim, não sei como foi nas outras cidades, nos colegas, mas aqui na minha região caiu muito. Os pacientes pararam de procurar o serviço público. Procedimentos realmente eletivos, os pacientes pararam de
nas consultas. Era mesmo, só mesmo consulta de urgência, caso de dor. Sim. Mas nada. Thaís também quer comentar, Thaís, sua tese? Gente, a tese tá Não, bonita, eu tô achando excelente a participação deles, estou achando também maravilhoso acho. os comentários, as experiências. Acho que é Muito super rico, né? importante usar esse tempo para ouvi-los, né? É, Estou adorando, gente. Parabéns, adorei a turma. Estou animada, gostei também. A essa hora a gente está na animação aqui, querendo só fazer síntese, né? E quando vocês lerem os artigos, eu posso fazer a aula mais devagar, comentando, né? E posso deixar as duas aulas lá também, não só essa, mas também uma aula mais organizadinha, assim, de 30 minutos. Richardson, querido, pode falar. Então, aqui no Rio, o que a gente teve de experiência é que esses indicadores é uma coisa que a gente vem notando muito, indicadores de primeira consulta odontológica programática. Realmente a gente vem observando essa queda e elas vem mais acentuada nesses últimos 4 anos, impactadas até pela própria pandemia. Aqui no Rio, a experiência que a gente pode passar é que a gente teve que parar muitos atendimentos e acabamos tendo que auxiliar as equipes aqui. A gente foi deslocado para fazer coleta de suave. Muitos dentistas em algumas unidades ficaram fazendo essa parte de coleta, de testagem rápida durante o período, que era aquele fast track, que eram os protocolos utilizados dentro da atenção primária, fazendo monitoramento de casos sintomáticos ou suspeitos, entendeu? A gente procurou fazer isso também aqui nas unidades aqui da atenção primária para ajudar as equipes de saúde da família até nessa quebra aí da doença. Mas a gente já vinha anteriormente observando realmente essa queda devido ao acesso. Eu não sei também se está atrelado a um pouco a mudança aí na forma de subir essa produção via CISAB. Eu não sei como é que estava sendo feito, eu não sei se tem alguma coisa também que possa ter influenciado. Mas a gente observou bem isso, é uma coisa que a gente está tentando retomar muita força aqui na atenção primária do Rio de Janeiro. Não sei nas outras regiões, não sei qual é a experiência aí da Bahia aí em relação a esses indicadores, mas é uma coisa que incomoda, né? Porque a gente aumenta a cobertura, mas não aumenta o acesso. E não adianta nada você aumentar a cobertura sem acesso. Entendeu? E é isso que a gente está tentando buscar aqui. Muito bom, Richard. Tá, e você vai coordenando aí as falas, viu? Que eu estou só com a tela aqui, estou só escutando. Certo, certo. Um elemento chave, Richard, é o seguinte, é uma questão que vai vir agora à tona, né, na nova gestão, é a necessidade do olhar além do tratamento completado, né? Porque nós temos uma perspectiva muito voltada para o modelo privado, né? Então, o paciente entrou e tem que sair com o tratamento completado. A proposição é que, de fato, ele tem acesso mesmo para pequenos procedimentos, né? Se eu tenho, quer dizer, eu possa fazer substituição de faltosos, né? De pacientes que não tenham frequentado e possam ser substituídos no momento em que o usuário chega à unidade e possa ser atendido, para procedimentos que vão desde a prevenção, né? Quer dizer, a orientação de escovação dentária na cadeira odontológica vinculada a algum procedimento, ou uma remoção de cálculo supragengival, uma restauração de amálgama, de resina, enfim, que não necessariamente você não garante a continuidade, mas você garante o acesso vinculado a essa mudança do modelo de atenção, mas acesso continuado, né? Entende? Que a gente rompa com o tratamento completado da nossa origem lá da Fundação CESP dos anos 50, entendeu? Que influencia também fortemente ainda hoje a prática odontológica, uma certa resistência a esse olhar mais acolhedor para o acesso a qualquer custo, entende? Essa é a ideia que tá, mesmo porque, de qualquer maneira, eu concordo com você, mas você vê, 2020 é 2,5%, né? Mas já em 2019 já era 5,6%. Já era o mais baixo do período histórico. Certo? Foi 8,3% em 2015. Né? E se a gente for analisar, se vocês forem ler os artigos, análise de financiamento, o financiamento não mudou muito. As equipes continuaram recebendo o recurso de custeio. Né? Claro, é um custeio pequeno. Inclusive, eu publiquei um trabalho que a gente analisa o custo, né? Foi um estudo realizado em uma unidade de saúde aqui em Salvador, realmente assim, análise de custo e investimento
o quanto é, assim, em média, 70% do custo é garantido pelo município e só 30% pelo financiamento federal, né? Mas boa parte desse custo, né, ele é fixo via salário dos profissionais e por isso explica muito do baixo salário, quer dizer, é uma discussão muito profunda que a gente tem que fazer, né? Da necessidade de carreira no SUS, de melhoria salarial para os colegas, mas você reflete também essa questão aí que a gente está achando que tem a ver com esse olhar também, né? Porque, veja, esse olhar sobre a substituição de faltosos é uma questão de gestão clássica, né? Porque se eu E outra coisa, obviamente, em 2020 reduziu o paciente. Você lembra que teve a história do DPI, né? No máximo se marcava 4, uma a cada hora, para a questão dos aerosóis, né? Mas se você observar até 2019, em média, uma equipe de saúde, um turno de um dentista é, em média, 8 pacientes, né? E mais a urgência se houver, não é isso? 8 pacientes. Quando você tem 8 pacientes e faltam 2, como você faz substituição de faltosos? Não faz substituição de faltosos, né? E aí, quando você não substitui, você não amplia acesso, né? É uma questão bastante interessante. Ó, tem aqui Edna, Kiara e depois Richardson. Vamos fazer esse bloco dos 3, tá? E Camila, que tinha levantado. Camila, você também quer falar que você baixou? Vamos fazer esse bloco de 4 para a gente seguir, tá bom? Edna, Kiara, Richardson e Camila. Edna. Se vocês ficarem bem tristes hoje de noite, vou mostrar o gráfico aqui da eu vou ser bem prática. Olha, os indicadores, tem muito indicador que é difícil interpretação. Por exemplo, eu estou vendo falar, primeira consulta programática, ele já não é mais indicador de saúde bucal. O único indicador que nós temos é da gestante. Um indicador difícil de ser interpretado, escovação supervisionada. O indicador é de cobertura e não de frequência. Isso tudo dificulta o entendimento da gente. O que significa um indicador de cobertura? Está entendendo? E como as notas técnicas tentaram explicar para a gente, para os gestores, que os gestores cobravam da gente produtividade que a gente não tinha, por conta de um indicador que até ele mesmo não sabia interpretar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho, porque tem muita coisa a ser dita. A professora está maravilhosa na sua aula. Vai ter uma disciplina só de indicador, viu, gente? Para vocês desmistificarem os indicadores. Ora, muito bom, Edna, muito bom. Pois é, tá bom. Excelente. Ótimo, já falei. Kiara. Ótima colocação, Edna. Que Edna é maravilhosa. Vai. Pessoal, eu achei a aula de hoje. Eu espero que tenha mais momentos como esse. Muito bom, professora Sônia, todo mundo que idealizou esse encontro hoje. Eu queria explanar para vocês, eu trabalho no interior da Paraíba. Minha cidade ela é muito longe da capital, que seria João Pessoa. E, de fato, a saúde bucal, como um sistema público, ela é muito iniciante aqui. A gente tem um CEL, tem UBS com atenção à saúde bucal, só que, por exemplo, eu trabalho muito na estomatologia. E aí, quando eu detecto um carcinoma, por exemplo, o meu paciente, eu sou da 9ª regional aqui, o meu paciente ele tem que ir para João Pessoa, a 800 quilômetros de distância para ter atendimento. Então, eu ainda fico muito barrada em relação a atendimento terciário. Só que eu acho que, mesmo que esse gráfico tenha decaído, acho que a gente ainda está vencendo muitas barreiras. A gente, claro que teve um enfrentamento político horrível, mas eu creio que tempos bons estão vindo. E eu vou nessa esperança, continuar no meu sistema público, se Deus quiser. Era essa a minha colocação. Muito obrigada. Excelente, Kiara. Richardson. É Richardson ou Richardson? É Richardson. Tá vendo que eu acertei, Thaís Roça? Acertou. A professora acertou de primeira, né, professora? Então, professora, até trazendo aí, parabenizar os colegas, parabenizar a aula, muito rica, a construção, ela é dinâmica. Realmente essa percepção aí que a gente tem aí de indicadores é uma coisa muito... como o Edna colocou, a gente não sabe como são calculados os indicadores, como é que eles sobem ou deixam de entrar. O que acaba acontecendo, a gente trabalha aqui no território aqui muito com a questão de acesso avançado, e uma coisa que existe até essa pactuação nacional aí de uma ESB para 2 ESB, o que não acontece aqui no Rio de Janeiro. Por
Por exemplo, aqui na minha unidade sou eu, uma ESF, uma ESF para 3 ESF. Ou seja, é um dentista para quase 15 mil usuários. Então, para alcançar indicadores, humanamente impossível. Existem unidades que é um dentista para 4 ESFs, ou seja, para 20 mil usuários. Então, eu acho que a gente tem que pensar em outras modelações aí, tentar ver se a gente consegue alcançar nossa tão almejada paridade aí, uma ESF para uma ESF, que eu acho que seria o ideal, até para a gente poder alcançar esses indicadores aí e ampliar o acesso. Eu sei que às vezes é meio utópico, mas eu acho que seria de se discutir, como foi colocado anteriormente, aí, a gente tentar aí, com essa nova gestão aí federal aí, alcançar a nossa tão almejada saúde bucal aí de qualidade. Excelente. Richardson, muito bom. Tem mais alguém? Não tem, Thay? Camila? Camila. Boa noite, professora. Me ouvem? Sim. Estão me ouvindo? Ouvimos sim. Tá ótimo, Camila. Então, professora, na minha opinião, o que também pode estar interferindo nessa baixa qualidade da saúde bucal coletiva no Brasil, e eu vou falar especificamente da minha região, na minha opinião, essa onda que está invadindo a odontologia, prometendo tratamentos estratosféricos, essas especialidades que estão vendendo a odontologia como uma coisa mágica, que pode mudar até a face da pessoa, acaba que está negligenciando esses tratamentos iniciais, essa necessidade de você fazer uma primeira consulta, tratar os problemas básicos de saúde bucal do nosso povo, tratar uma cárie, fazer um tratamento periodontal, satisfazer essa necessidade básica de saúde bucal, que tem a ver com a saúde propriamente dita, atrelado também a essa jornada de trabalho exaustiva, cidade do interior mesmo, onde eu trabalho, onde um dentista só tem que atender uma população grande, atrelado também à gestão de material, de instrumental, consumo, tudo isso está fazendo com que os nossos indicadores sempre apontam uma decadência, a gente não avança, a gente trabalha todo dia e a gente não vê resultado. Quando a gente vai olhar os números, não tem um resultado significativo. A impressão que dá é que a gente não está fazendo nada, a gente está sempre achando que o nosso trabalho nunca vai ser suficiente, que a gente nunca vai conseguir oferecer esse básico. A gente está se preocupando muito em fazer uma faceta bonita no nosso paciente e não consegue tratar um problema periodontal básico. A gente não consegue devolver uma função básica, a gente quer buscar dar um tratamento de estrela, de artista, né? Como esses influenciadores digitais mostram, esse carvão ativado que faz milagre. E a gente que trabalha com o público ali no PSF, a gente não consegue oferecer nenhum tratamento periodontal de qualidade. Então, isso tudo está fazendo com que a odontologia fique muito desvalorizada. A prova disso é o nosso piso, né? Que a gente nunca consegue resolver a questão do nosso piso. Então, a saúde pública, a saúde coletiva está sendo prejudicada, na minha opinião, também por conta desses tratamentos mágicos que estão oferecendo e deixando a gente que é lá a base da odontologia meio que ficando para trás, né? E a gente é que oferece os números de verdade da saúde bucal no Brasil, né? É essa base aí. Quem trabalha com a saúde pública devia ter uma valorização melhor, a minha opinião. Pois é. Mais alguém? Thay? Não, fechamos esse bloco. Camila, sua fala reflete o que nós vivemos hoje, né? Quando eu produzi essa aula, assim, trouxe os slides, eu pensei em trazer uma imagem que a gente tem usado, uma figura do campo odontológico, né? Tentando entender, né? Esse espaço de luta entre os vários interesses, né? A correlação de forças entre o polo do mercado e o polo universal, esse polo que defende a saúde como direito, defende essa prática, como você comentou, né? Não da odontologia das vaidades, que há, inclusive, um trabalho super interessante de um bucaleiro que escreveu sobre esse tema, né?
e, por outro lado, de uma odontologia baseada nas necessidades reais, que é, às vezes, você usar uma lente de contato em uma boca doente, né, com doença periodontal, como você bem apontou. Então, essas leituras do polo do mercado e do polo universal, e onde se situa a indústria, onde se situam as entidades, as faculdades de odontologia. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é o que a gente chama, né, na mudança morfológica do campo, que tem a ver com o número excessivo de dentistas que ocupam e entram esse campo, né? Atualmente, então, vocês fazem a compilação que a gente fez agora desse artigo que Lilian vai publicar como primeira autora aqui, ó. Nós éramos 298 mil colegas em 2018, já chegamos a 358 mil. Em 4 anos, mais de 100 mil. Sendo que a lógica é que hoje nós temos 596 cursos de odontologia aprovados no Brasil. Éramos 90 na década de 90, quando eu entrei na odontologia, né, como dentista, sendo que hoje 82%, né, na verdade, se você fizer a conta aí, é privado e os públicos se mantém 65 cursos públicos, né? Não se ampliou muito. Portanto, você tem uma mudança importante que vai pressionar por novas necessidades não afrontadas, né? O que são essas novas necessidades não afrontadas? Necessidades relacionadas aos estratos sociais mais altos, que têm menos lesões de cárie, menos problemas odontológicos já conhecidos, e a incorporação de novos olhares sobre a odontologia das vaidades. Aí vai explicar um pouco, né? Que eu diria, eu sempre faço uma leitura da legitimidade desse trabalho em função da necessidade né, da lógica do capital, mas que, do ponto de vista da saúde pública, como você bem apontou, como uma dentista do SUS, uma dentista de carreira pública, não resolve as necessidades de saúde das pessoas, não é? E mesmo assim você vê que com ampliação de número de colegas no mercado, você não tem a mesma ampliação do setor público, na mesma proporção, né? Por isso, muitas vezes, há uma pressão das entidades sobre a necessidade de ampliação das vagas públicas para esses profissionais que chegam e não encontram lugar no mercado, né? Então, atenção especializada, vocês vão ver aqui, né, análise, eram 28 mil equipes de saúde bucal, saúde da família, em 2018 chegamos a 31, mas observe, um aumento muito menor do que o número de dentistas que chegam ao mercado, né, que se formam aí nos cursos de odontologia com uma formação, às vezes, bastante limitada em torno desse olhar para o público. Então, eu tenho, assim, um olhar muito crítico em relação a isso, tá? O que será toda a disputa em torno do Conselho... O Conselho Nacional de Saúde já soltou várias moções de repúdio à abertura de novas faculdades, mas eles continuam abrindo faculdades, né? Porque os interesses dentro da educação são outros. Então, você tem uma lógica aí bastante complexa, que até o CFO conseguiu agora levantar a bandeira de, por favor, chega de abertura de novos cursos, né? Que é muito grave mesmo, porque não só destrói, né, o mercado, destrói a lógica, né, do interesse pela saúde bucal como um direito, mas como mercadoria, e cada vez levando ao que a gente vai chamar, né, então, assim, a saúde bucal coletiva também interessada nas iatrogenias produzidas pela própria lógica do mercado, como a abertura de sobretratamento, que a gente vai chamar, né, assim, a gente conhece, a gente sabe que isso acontece, da abertura de dentes sem lesão de cárie, apenas para justificar, né, a lógica do pagamento por procedimento e buscar talvez uma lógica baseada no pagamento por resultados, né, que é aquilo que a gente está defendendo no setor público. E aí, assim, esse período aí recente do governo Temer Bolsonaro reflete também um período de grandes mudanças na Coordenação Nacional de Saúde Bucal. O último que se manteve antes da atual coordenadora foi o Wellington Mendes de Carvalho, que é um profissional de carreira, que se manteve desde 2021, né, mas houve um período bastante críticos mesmo, como, por exemplo, o Vivaldo Pinheiro Guimarães Júnior, que era dono de uma depósito de bebidas e assumiu a coordenação de saúde bucal, toda uma crítica, mas ele permaneceu ainda no poder durante um mês, né, colocaram ele lá achando que era um cargozinho qualquer não é, né, porque é um cargo de grande poder simbólico e também um cargo que reflete o interesse de muitos dentistas no setor público. Então, ele permaneceu ainda no poder durante aqui, ó. Ele foi no governo Bolsonaro, aqui, ó, de junho de 2020 a julho, né? O nome dele foi publicado. A Rogéria é uma profissional de carreira militar. Caroline é uma dentista do setor profissional de carreira, tá? O Wellington também. E a Lívia também. Então, são dentistas que alguns se mantiveram, já ocuparam o lugar de posição dominante, mas eram profissionais de carreira do Ministério da Saúde, tá certo?
Bem, claro que a gente não trouxe aqui 2015, que foi o ano mais crítico, 2015, 2016, passamos por várias coordenações, foi um período bastante crítico, e eu não quero nem me lembrar desse período, viu Lília, viu, Thay, desse 2015, 2016. Vou concluir essa aula de hoje com a seguinte questão, né? A indução federal é fundamental para ampliar as oportunidades de expansão da saúde bucal no país, ainda que não totalmente programada. Então, o papel do chamado, né, da perspectiva top-down, de cima para baixo, no Brasil, isso é muito forte, né? Seguem como questões abertas o financiamento tripartite na saúde, especialmente o financiamento estadual da saúde bucal, e a formulação e planejamento de ações com um direcionamento mais misto, não somente nessa top-down, mas ao contrário, né, de baixo para cima. Uma disputa pela oferta pública, ampliação da atenção especializada, incorporação tecnológica, especialmente na endodontia, por exemplo, ampliação do acesso às ações preventivas e carreira pública no SUS como questões ainda em disputa, e um subsistema privado de saúde bucal em ampliação e não regulado, o qual eu tenho um grande interesse de estudar o tema, né? Então, a PSB não está descolada do SUS, nem das políticas sociais. Reforçar o direito à saúde bucal como direito de cidadania de todo brasileiro, solidariedade e humanidade que nos une, e a ideia, né, da formação política com esse foco além do senso comum, que permita que vocês ocupem lugar de participação política nos conselhos municipais de saúde e no campo político com projetos de transformação e não de manutenção da ordem vigente, tá? Vou fechando a aula de hoje. Muito obrigada. A saúde é coletiva. Viva Abrasco, se associa a Abrasco. Ok? É isso. Vamos então aos comentários finais, porque já estamos na hora já de fechar, né? Escutar vocês um pouquinho. Espero que tenha sido uma aula assim revigorante, apesar ainda de más notícias que eu tive que trazer para vocês hoje. Algum comentário dos nossos preceptores? Ou fechamos por aqui? Várias palmas das pessoas aqui no chat. Obrigada, muito enriquecedora, excelente, maravilhosa, excelente aula. Eu também achei, gente, achei maravilhoso. Eu sou suspeita que acho sempre maravilhosa, mas realmente, gente, foi maravilhosa, adorei. Todo mundo aqui no chat, batendo palma, foi excelente. Quem quiser muito estudar o legal. setor privado, estou disposta, viu, gente? Quero abrir essa caixa de Pandora. Eu só queria fazer um pedido, gente. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto para colocar no AVA. Para colocar no meu Instagram, né, gente? Por favor. E no Insta também, por favor. Aí, muito bem, vamos ajeitar, assim, vai ficar todo mundo lindo e linda. Eu só interromper a gravação aqui, que eu depois coloco lá, viu? Interrompi. Tranquilo, Bruno. Bote seu neném para dormir. E obrigada por estar aqui conosco, viu? Vamos lá, gente. Vou fazer uma foto aqui. A primeira. 1, 2, 3 e X. Aê! Agora, para mim, deixa eu tentar colocar o mosaico com mais janelas possíveis. Espera aí. Muita gente, né? Pronto, peraí. Agora... 45 pessoas, se lotou a sala hoje. Fiquei super feliz. Estava preocupada, viu, gente, não apareceram para me ver aqui hoje. Foi sucesso. Foi arraso. Foi maravilhoso. Várias palminhas subindo. Outra foto, hein? 1, 2, 3 e... Ah, maravilha, gente. Obrigada pela participação de vocês. A gente deseja um bom carnaval. Que vocês estudem, né? Vejo que nossa prática é uma prática, acima de tudo, política. Temos que nos posicionar, conhecer a história, consolidar esse conhecimento sobre a saúde bucal, ampliar esse olhar sobre além da boca, mas entender como ela foi importante nesse período, né? Thay, tive uma ideia, viu, Thay? Vamos publicar um artigo sobre os 30 anos das ações coletivas, porque é 95 a 2025, ela tá perto. Boa ideia, boa ideia. Vamos 30 anos, né? Quanta cárie a gente conseguiu evitar. Hoje eu vou contar uma história, hoje que eu estava na médica, na dermatologista, e aí, na sala de espera, eu esqueci de levar máscara, que em Salvador tá usando máscara ainda. Eu estava sem máscara e se aproximou uma moça assim, uma senhora, moça não, um pouco mais velha. Doutora Sônia, eu olhei para ela assim, não estava conhecendo, não tá se lembrando de mim? Eu falei, não, me sinto muito. Sou Ângela, rede comunitária de Santa Cruz.
doutora Sônia, sentimos tanto sua falta, os seus programas de saúde da escola, e começou a me contar, né? Assim, ela lembrando dos programas que eu desenvolvi na área, né? Então, repare, o quanto foi Camila que falou, a gente faz, e não aparece. Mas não é para aparecer mesmo não, viu, gente? Porque cárie dentária, se a gente conseguiu evitar, quantas crianças, quantos adultos hoje eu consegui, né, enquanto dentista, produzir saúde. Então, se empoderem disso, quanto vocês produzem saúde dentro das as áreas que vocês atuam, ou na gestão, ou na assistência. E produção de saúde é isso, é ir para a prática política na escola, nos territórios, né? Acreditar, e vocês conseguem. E eu tenho certeza que eu produzi muita saúde naquele lugar, né? Apesar de todas as mazelas dos determinantes sociais que o Brasil enfrenta, numa região que é uma das regiões mais críticas de Salvador, que é o Nordeste Amaraína, tá certo? E lá fui dentista do SUS durante 9 anos da minha vida profissional. Então, isso revela o quanto a gente faz a diferença quando produz saúde nos espaços de trabalho, tá bom? Então, sigam em frente. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijão. Tchau, Um abraço, gente. Bom Prazer trabalho. estar com a nossa gente. Foi ótimo. Um abraço a todos. Beijão, tchau. E amiga, gostou, amiga? Ô, amiga, gostou. Ô, amiga, gostou. Ô, amiga, obrigada. Obrigada, amiga. Espero ter animado eles. Oh, que fofo. Vou postar. Uhum.